aula de hoje do professor Gerson Gonçalves, o tema será concordância nominal e verbal. Entre os tópicos abordados estão concordância nominal, concordância verbal, crase. Olá pessoal, vamos para mais uma aula, vamos iniciar uma outra aula hoje sobre a questão gramatical. Então vocês vão falar assim, professor, mas por que nós precisamos trabalhar a questão gramatical? A questão gramatical, quando nós falamos em produção textual, nós precisamos necessariamente pensar não só naquilo que você escreve, mas na maneira como você escreve, na maneira como você vai pontuar o seu texto. Isto é fundamental. Então existem algumas questões das quais vocês não podem fugir. Então, quando nós falamos da gramática, a gramática que eu apresentarei a vocês aqui, ela é uma gramática bastante simplificada, para que vocês possam escrever de maneira a não passar vergonha. Como assim, professor? Porque tem alguns erros que nós cometemos na língua portuguesa, então as pessoas percebem. Elas falam, olha, esse cidadão não sabe escrever. Então aqui não, aqui nós vamos topicalizar, vamos mostrar os pontos básicos para vocês possam produzir um bom texto. É lógico que tem aquela questão que eu mostrei para vocês da dissertação, mas nenhuma dissertação ficará boa se você não souber o quê? Os elementos básicos da gramática. Então nós vamos iniciar as nossas discussões com um tópico primordial e extremamente importante para vocês, que se chama concordância nominal. O quê, professor? Concordância o quê? Concordância nominal. Professor, poderia explicar melhor aí? Porque se começar assim já deslizando para lá e para cá, nós não vamos a nenhum lugar. Não vamos mesmo. Então observe bem o que é a concordância nominal. As pessoas, no geral, elas falam assim, as pessoas mais simples, no português coloquial, elas falam assim, os menino. Professor, mas os menino, tem algum erro aí? Filho, acorda. Olha a luz, sessão tenha fé. Os menino, os está no plural. Então, menino precisa ir para o plural, os meninos. É lógico, professor. Os meninos bonito, não é isto? Meu filho, bonito onde, meu filho? Os meninos bonitos. Professor, mas tem muito S nessa história, olha lá, o S do O, o S outro, o S, 3 S's. Isso é demasiadamente, professor. O que nós podemos fazer? É assim que funciona a língua portuguesa. Isto é a concordância nominal. Professor, a concordância nominal funciona assim? Funciona assim. Mas nós precisamos entender um princípio básico da concordância nominal. Qual é o princípio básico da concordância nominal? O princípio básico é que em língua portuguesa eu não estou aqui para discutir com vocês o preconceito, o machismo que existe na língua portuguesa. É assim, foi feito assim. Assim como, professor, do que o senhor está falando? Então preste bastante atenção. Quando nós falamos em gêneros, os gêneros em português, nós temos o masculino e o feminino. Masculino e feminino. Isto que vem a ser o masculino e o feminino. Em língua portuguesa, o masculino prevalece em relação ao feminino. O que significa, professor, prevalecer em relação ao feminino? Então, no lugar em que você encontra o masculino, está também o feminino. Ou seja, o feminino está dentro do masculino. Professor, o feminino está dentro do masculino? Está dentro do masculino. Agora, o feminino, na verdade, no feminino, nós não temos o masculino. Como assim, professor? Eu vou explicar melhor. Então, eu chego para vocês e digo assim, bom dia, boa noite, senhores. Quando eu disse bom dia, boa noite, senhores, em senhores, eu estou cumprimentando quem? Os senhores masculinos e as senhoras femininas. Os dois estão ali dentro de senhores. Agora, se eu chegasse e dissesse assim, bom dia, senhoras, boa noite, senhoras. Em senhoras, eu não tenho o quê? Eu não tenho o masculino. Professor, que legal. Então, automaticamente, observe bem o exemplo, bem simples para que vocês entendam. Se eu disser assim, o menino e a menina. Então, o menino masculino, a menina feminino. Consequentemente, se eu adjetivar o menino e a menina, eu direi o menino e a menina bonitos. Bonitos, masculino plural. Por que masculino plural? Porque, na verdade, a qualidade está em menino e está também em menina. Por isso que eu coloco bonitos.
Professor, eu não poderia falar assim, o menino e a menina bonitas? É lógico que não, filho. Por quê? Por aquilo que eu acabei de falar. O feminino não contém o masculino. Este é o princípio básico da concordância nominal. Ah, professor, estamos entendendo então. Agora, você poderia aí explicar melhor, dar alguns exemplos? Então preste atenção aos nossos exemplos. Revistas e livros velhos enchiam as prateleiras. Velhas revistas e livros enchiam as prateleiras. Velhos livros e revistas enchiam as prateleiras. Então, observem bem, não é? Que eu disse revistas e livros. Revistas e livros. Então, pensem primeiro, revistas. É masculino ou feminino? Feminino plural. Livros, masculino plural. Automaticamente, eu coloquei revistas e livros velhos. Perceberam? Isso foi a concordância. Quer dizer, o adjetivo, ele concordou com os dois substantivos. Ele concordou com revistas e concordou com livros. Só que o que aconteceu? Eu coloquei no masculino plural. Por quê? Pelo princípio básico da concordância. Agora observe que às vezes, veja que nós antecipamos o adjetivo. Nós colocamos velhas revistas. Então, velhas revistas, por que eu coloquei velhas revistas? Você não fala, professor, não colocou masculino por quê? Porque o adjetivo, ele foi antecipado, ele veio antes do substantivo. Quando ele vem antes do substantivo, você tem a liberdade para o quê? Para fazer a concordância somente com o substantivo mais próximo. Então, o adjetivo ele vai concordar com o substantivo mais próximo, porque eu inverti a posição. Agora, na posição normal, qual é? Substantivo, depois vem o adjetivo. Aí, neste caso, você faz a concordância prevalecendo o masculino sempre que for possível. Ah, professor, estamos entendendo. Ótimo, professor. Então, quer dizer, essa é a concordância? É a concordância. Agora, deixa eu só comentar uma coisinha com vocês, extremamente importante. Como que você que está aí sabe se a palavra, se o substantivo, ele é masculino ou feminino? Ah, professor, não pergunta uma coisa dessa. Como que eu sei se o cidadão é homem ou mulher? É pela coisa. Que coisa, filho, não confundam o gênero com o macho, com a fêmea. Uma cadeira, ela é o quê? A cadeira é feminino, professor. Feminino, ela tem a coisa? Não tem a coisa. Ih, professor, agora enrolou toda a minha cabeça. Você sabe se é masculino ou feminino? Pela utilização do artigo. Não confundam com sexo. O cachorro tem sexo, o homem tem sexo. Claro, não confundam sexo com gênero. Então eu digo assim, a cadeira. Não apareceu o a antes de cadeira? Automaticamente eu sei que é uma palavra feminina. Eu digo o homem, não apareceu o antes do homem? Automaticamente eu sei que é uma palavra masculina. A denomina, caracteriza o quê? Caracteriza o feminino. E o caracteriza o masculino. Entenderam o que eu disse? Ah, entendemos, professor. Então, se for as, é um feminino plural? Perfeito. Se for os, é o masculino plural? Perfeito. Então, conhecer, reconhecer o gênero das palavras é importantíssimo. Para o quê? Para o momento da sua concordância. Estão lembrados quando nós falamos na aula anterior sobre a questão de 200 gramas? Então, estamos lembrados, professor. Então, 200 gramas ali, por que as pessoas falam 200 gramas? Professor, eu já sei responder. 200 gramas, porque elas entendem que gramas seja uma palavra feminina. É por isso, professor? Perfeito. Então, faça a concordância. Gramas, feminino. E automaticamente 200, feminino. Eu concordei feminino com feminino. Concordou. Só que você concordou errado. Por quê? Porque gramas, naquela situação, refere-se ao quê? A quilogramas. Quilogramas é uma palavra masculina. Por isso que você deve falar 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas. Ah, professor, aprendi. Então é por isso, porque a palavra é masculina. Porque a palavra é masculina, então automaticamente 200, 300.
Professor, mas eu vou errar. A próxima vez que eu for no supermercado, que nome, meu filho, já errou. Quando você for ao supermercado, claro, ao supermercado, então você vai errar. Se você vai errar, compra de 100 em 100. Você chega para o cidadão e fala assim, o senhor poderia me ver 100 gramas de mortadela? Aí acabou? Mais 100, por favor. Você não vai errar nunca. Ou então, faça a concordância ideal, a concordância certa. 200 gramas. Professor, o simples artigo faz esta confusão mental na cabeça das pessoas. O simples artigo. Entenderam? Importante, isso é a concordância nominal. Fundamental para que você possa produzir um bom texto. Então, observe bem, vai escrever um texto, verifique, os meninos bonitos, 200 gramas, concordância nominal. Agora, no cotidiano, nós temos algumas questões que passam pela discussão da concordância nominal e que as pessoas erram com muita frequência. Como assim, professor? Erram com muita frequência? O que, por exemplo? O que? Observe bem, vocês que estão aí, observe bem. No geral, nós homens erramos menos. Erramos menos. Por quê? Porque prevalece o masculino. Então, observe bem. Você, mulher, quando você vai cumprimentar alguém, como que você fala? Ah, professor, depende. Se eu estou cumprimentando uma mulher, eu falo obrigada. Se eu estou cumprimentando um homem, eu falo obrigado. Aí que está, aí começa o problema. Prestem bastante atenção. Você, mulher, falará sempre o quê? Obrigada. Nós, homens, falaremos sempre o quê? Obrigado. Oh, professor, assustei. O que é isto? Sempre, se você for agradecer a um homem, você, mulher, você falará obrigada. E se você for agradecer a uma mulher, você falará obrigada também. Por quê? Porque você é a concordância. Você, mulher, feminino, coloca obrigado no feminino. Automaticamente você dirá obrigada. E nós, homens, diremos o quê? Obrigado, sempre. Outro dia eu estava no ônibus, eu morri de rir com aquela história, a moça passou e falou para o cobrador. Falou obrigada. O cobrador ficou tão nervoso, ele falou, o que você está pensando? Você está pensando que eu sou mulher? Ele não entendeu a concordância perfeita da mulher. Quer dizer, a mulher acertou na concordância. No entanto, o cobrador, como ele não conhecia o princípio básico da concordância, ele brigou com a mulher. Professor, o que eu faço neste caso? Neste caso, você peça desculpas e faça o quê? E diz, desculpa, obrigado. Entre errar a língua portuguesa e levar um safanão no pé da orelha, você vai escolher o quê? Você vai escolher, é lógico, o obrigado. Mas só nestes casos, que são casos raríssimos. Agora, no cotidiano, você, mulher, deve falar obrigada. Nós, homens, devemos falar obrigado. E eu dou minha cara a tapas para que vocês percebam se daqui a pouco vocês, mulheres, não estarão agradecendo, dizendo obrigado. Quando a sua colega disser obrigado, você fala, você não entendeu a aula do professor? É obrigada. Claro? Professor, entendemos, aprendemos. Agora, uma outra questão importantíssima para vocês. Importantíssima. Que é uma palavra que vocês usam no cotidiano 10 vezes por dia, no mínimo. Meio. Meio, professor? Como assim meio? O meio, na verdade, meio é uma palavra que você deve ficar atenta no momento de você utilizá-la. Você deve ficar atento no momento de utilizá-la. Porque meio é uma palavra invariável, sempre que significar um pouco. Se é invariável, significa que você usa da mesma maneira para o masculino, para o singular, para o plural. Entendemos, professor. Como assim? Geralmente a mulher, ela diz assim, ela chega ao serviço cansada, ela diz, eu estou meia cansada. Errou. Não errei, professor? Então como que eu digo? Eu estou meia preocupada? Não. Você sempre dirá, eu estou meio cansada. Eu estou meio preocupada. Eu estou meio triste. Porque meio significa um pouco. Se significa um pouco, é uma palavra invariável. Agora tomem cuidado com uma outra questão, que meio, às vezes, pode significar metade.
Se significar metade, o que você vai fazer? É só substituir. Então você vai falar assim, eu comi meia melancia. Meia significa metade, metade de uma melancia. Ah, professor, que legal! Então quer dizer que aí tem a concordância? Tem a concordância. E nós vamos falar, por exemplo, a bom entendedor, meia palavra basta, metade de uma palavra. A bom entendedor, meias palavras, metades. Perceberam? E se for invariável, vai significar um pouco. Ah, professor, entendemos. Então tem duas utilizações. Primeiro, um pouco, que é meio. Serve para o masculino, para o feminino, para o singular e para o plural. Perfeito. Existe meia, que serve o quê? Para o feminino singular. Meias para o feminino plural. E você, como que você vai utilizar? Troca por metade. Entendemos, professor. Se você entendeu, vamos então para o nosso primeiro quiz. Concordância nominal é A. O verbo concordar com o adjetivo. B. O adjetivo concordar com o substantivo. C. O advérbio concordar com o verbo. D. É qualquer concordância. A alternativa correta é a letra B, o adjetivo concordar com o substantivo. Se você respondeu a alternativa B, você acertou. A concordância nominal tem como princípio básico o quê? O adjetivo concordar com o substantivo ao qual ele se refere. Ah, professor, estávamos aqui pensando nessa questão da concordância. Isso é muito importante para nós, não é? Importantíssimo para vocês. Por quê? Porque, na verdade, quando você chega a um determinado lugar, vai procurar um serviço, um emprego, e diz assim, eu estou meia cansada. Cuidado, que você, na verdade, está vendendo um produto para a pessoa que pretende contratar você. Então, vamos procurar evitar estes erros. Por quê? Porque são erros que as pessoas observam no cotidiano. Ah, professor, e tem mais alguma coisa nesse sentido? Tem muitas outras coisas. Agora, o que eu posso destacar aqui para vocês é a utilização do próprio. Como assim, professor, próprio? Próprio, o mesmo. Como que funciona a utilização? Não venha me falar que tem concordância também. Tem concordância. Então, por exemplo, você, mulher, vai utilizar o próprio. Como que você vai utilizar? Você falará eu própria. Nossa, professor, eu própria? Não é eu próprio? Não. Por quê? Você, mulher, feminino, faz a concordância com própria. Se forem, por exemplo, diversas mulheres, como que vocês farão? Como que vocês falarão? Nós próprias. Professor, então, em se tratando do mesmo, é a mesma coisa? A mesma coisa. Você falará eu mesma. Estão entendendo? Eu mesma fiz. Eu própria. Nossa, professor, aprendi, hein? Então quer dizer que também tem a concordância? Também tem a concordância. E agora uma coisa que chega a ser assim desconcertante. Como, professor? Uma coisa que chega a ser desconcertante é a questão da palavrinha menas. Ah, não, professor, essa daí eu sei. Eu utilizo constantemente menas. Menas pessoas, por exemplo, não é? Filho, cuidado, a luz está faltando aí. Menas não existe. Não existe, professor? Como não? Eu sempre usei. A partir de hoje você não usará mais. O que existe para nós é o menos. A única palavra. Não tem nem como você errar. Como não, professor? Porque menos não existe. É menos. Então você falará, eu tenho menos cadeiras. Eu tenho menos, menos, menos. Sempre menos. Não é nem uma questão de concordância, porque menos não existe. Retire menos da sua vida. Ah, professor, então é assim que funciona a língua portuguesa. Nós precisamos ficar atentos a estas questões? Precisamos ficar atentos a estas questões. São questões mínimas, mas que as pessoas observam no cotidiano. É a questão da concordância nominal. E uma coisa que eu digo para vocês,
comecem a se ouvir. Como assim, professor? Começar a me ouvir. Nós falamos sem nos observarmos. Observe, na verdade, quando você estiver falando, tente escutar o que você está falando. Observe se você está colocando os S's nos lugares corretos. Os S's nos lugares corretos? Perfeito, os S's nos lugares corretos. Porque tem que gastar o S para que você possa mostrar-se um bom profissional. Use sempre o S sempre que possível. Agora, cuidado, porque às vezes nós utilizamos o S no lugar errado. Outro dia, eu estava em um determinado lugar, né? Estava no trem, na verdade, né? E aí a moça, conversando com a outra, pegou, falou assim, nós fomos. Aí eu olhei, fiquei apavorado com aquilo, aí a outra a corrigiu. Não é? A outra pegou, olhou para ela e falou assim, não é, nós fumo, como você falou. Ela falou, não é, como que é? É nós fomos. Pelo amor de Deus, nós fomos. Quer dizer, erraram no começo, na ida, na volta, erraram. Então tem que tomar cuidado. Nós fomos. E o nós é o nós, não o nós. As pessoas falam nós e ainda escrevem nós. Cuidado com isso, porque você, a partir de agora, você é um profissional, você está a caminho de uma ascensão profissional e você precisará mostrar minimamente o princípio da concordância em seus textos. Professor, mas é só isso? Não é? Tem mais alguma coisa que nós possamos fazer para melhorarmos os nossos textos? É lógico. Uma outra coisa que é fundamental é o acento grave. Acento grave, professor? O que é isso, acento grave? É a famosa crase. Ih, professor, pula essa parte. Eu nunca entendi crase. É uma coisa difícil. Será que você poderia sintetizar para nós, mostrar os pontos básicos da utilização do acento grave? Então começa, primeiramente, preste atenção ao exemplo que eu mostrarei a vocês. Preste bastante atenção. Crase é a fusão de dois as. A preposição, a artigo feminino singular é igual a com acento grave. A preposição mais as, artigo feminino plural, é igual a as com o acento grave. Professor, você deu uma definição, né, do que vem a ser a crase. Sim, mas nós precisamos entender. Então, o primeiro azinho é a preposição. Ah, legal, professor, o primeiro azinho é a preposição. E o segundo azinho é aquilo de que eu acabei de falar para vocês. É o artigo feminino. É o artigo feminino. Porque qual é o artigo masculino? Os. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Os é o artigo masculino e as, o artigo feminino. Então, o que é a crase? É a fusão, a união de dois as. Então, a mais a, eu não posso escrever uma frase, por exemplo, dizendo assim, ele foi à feira. Eu não posso escrever os dois as. A frase, ela tem dois as, mas você não pode escrever. O que você faz? Ah, professor, estou percebendo, eu vou unir os dois as? Eu vou unir os dois as. Só que a união, eu preciso indicar que houve a união. Então, eu uso o quê? O acento grave. O acento grave, isto é o que nós chamamos de crase, é o acento grave. Não confundam com o acento agudo. Uma coisa é o acento agudo, outra coisa é o acento grave. E o mais interessante, em se tratando do acento grave, então vamos imaginar que você tem um exemplo assim. Ele foi à feira. Esse a de a feira tem o acento grave. Como que vocês leriam ele foi à feira? Ah, professor, esse negócio de acento grave eu sei ler. Aí nós lemos assim, ele foi à feira. Errou, cristão. Errou, não é assim que você lê. Como não, professor? Eu sempre li assim, mas não é assim. O acento grave, ele não indica, ele não está falando para você, aumente a voz. Não é isso que ele está dizendo. Ele simplesmente está dizendo que ali nós temos o quê? Dois as. Como que você lê? Como se não tivesse o acento. Ele foi à feira, ponto final. Ah, professor, então é assim? Eu não dou ênfase? Eu não leio mais forte? Não lê mais forte. Ele só indica que houve a fusão de dois as. Automaticamente, preste bastante atenção ao nosso exemplo. Preste atenção.
Muitas pessoas visitam o lugar. Muitas pessoas visitam a cidade. Então, observe bem o nosso exemplo. Muitas pessoas visitam o lugar. O lugar, esse o é o quê? É o artigo masculino. Legal, professor, é o artigo masculino. E na segunda frase, a cidade, o que é o a? O a de a cidade, ele é o artigo feminino. Ah, legal, professor. Então apareceu um o, apareceu um a. Perceberam isto? Percebemos, professor, está claríssimo. O é o artigo e o a é o artigo feminino. Perceberam? Percebemos, professor. Agora, tá bom, já percebemos. Continua a aula, professor. Preste atenção agora. Preste atenção ao próximo exemplo. Alguns viajantes chegaram ao campo. Alguns viajantes chegaram à cidade. Professor, eu estou sentindo alguma coisa. Eu estou sentindo que a crase está chegando até a minha pessoa. Observem lá. Ao campo. O que é que nós temos com ao campo? Ao campo, nós temos a mais o. Perceberam? O que é o nosso a? O nosso a é a preposição. E o nosso o é o nosso artigo. Por quê? Campo é uma palavra masculina. Entendi, professor? Automaticamente, a mais o, quando você troca a palavra masculina, campo, por uma palavra feminina, cidade, o que vai acontecer? Você vai trocar o que é o artigo, pelo a, que é o artigo feminino. Não já tem um a, que é o a da preposição? Automaticamente, a mais a, eu terei o a com acento grave, de a cidade. Nossa, professor, então eu preciso verificar se eu tenho as duas coisas, o a mais o o. Se eu tiver o a mais o o, eu tenho acento grave? Perfeito! Entenderam? A mais o, quando você troca a palavra masculina por uma palavra feminina, você usa o acento grave. Vamos fazer o exemplo? Vamos tentar agora pensar de novo. Ó, ele foi à padaria. Esse a de a padaria tem ou não acento grave? Não sei, professor. Troque. Troque padaria por uma palavra masculina. Professor, ele foi ao mercado. Olha lá, ao, a mais o. Se diante da palavra masculina apareceu o a mais o, quando você trocar pela palavra feminina, você terá o quê? Você terá o acento grave. Professor, aprendi, agora sim, então eu faço a troca? Faz a troca. E preste atenção a algumas coisas importantes. Então, por exemplo, diante de palavra masculina, não tem acento grave. Por exemplo, você tem a palavra pé. Pé é uma palavra masculina ou feminina? Ih, professor, não sei. Não sabe, filho? Coloca o artigo. Você não fala o pé, então é uma palavra masculina. Se é uma palavra masculina, não tem acento grave. Ah, professor, aprendi. Eu olhei, vi que pé é uma palavra masculina, já nem coloco o acento? Não coloca. Então, por exemplo, eu digo, ele foi a pé. Esse a tem ou não acento grave? Não tem, porque pé é palavra masculina. Ah, legal, professor. Professor, a minha colega aqui está falando um exemplo aqui, prazo. Prazo. Por exemplo, a prazo, você quer dizer? Isso mesmo, professor, a prazo. Vamos ver, tem ou não, professor? Acento grave. Ó, observe a lógica. Prazo é uma palavra masculina, professor. Se é masculina, não tem o acento grave. Nossa, professor, então diante de palavras masculinas, nós não temos o acento grave? Não temos o acento grave. Legal, professor, não posso esquecer isto. Não pode esquecer. E uma outra questão, verbo. Vamos imaginar que você coloque assim, a partir daqui. Esse a partir, professor, na verdade é o a mais o partir. Partir, bom, não sei se tem, não sei direito, nem como pensar. Filho, pensa uma coisa. Você já viu um verbo masculino? Não. Alguém já falou para você, conjugue o verbo amar no masculino? Não. Por que não? Porque não tem. Se não tem masculino nem feminino, automaticamente nunca terá acento grave. Ah, professor, então eu posso dizer que diante de palavras masculinas não tem acento grave? Não tem. E diante de verbo, também não? Também não. Estão entendendo? São coisas que vocês precisam o quê? Aprender. Escreveu lá, a partir, não coloca acento grave. O que você deve fazer? Nada, porque é verbo.
escreveu lá a prazo, não coloca o acento grave. Por que não? Porque, na verdade, prazo é uma palavra masculina. Que legal, professor. E tem mais alguma dica? Tem. Diante de palavras repetidas. Diante de palavras repetidas, você também não vai utilizar o quê? O acento grave. Dia a dia. Tem, nesse caso tem, professor? Presta atenção, filho. Dia. A e depois o que vem? Dia de novo. Palavras repetidas. Não tem o acento grave. Legal, professor. É isso que eu preciso saber? É disso que você precisa saber. Em caso de dúvida, a palavra é feminina. O que você faz? Substitui a palavra feminina por uma palavra masculina. Se aparecer a mais o, você já sabe o quê? Que a palavra feminina terá o acento grave. Professor, aprendi. Se você aprendeu, vamos então, agora que nós vamos saber se você aprendeu, vamos para mais um quiz. Podemos dizer que obrigado é A. Uma palavra variável. B. Uma palavra invariável. C. Uma palavra advérbio. D. Um verbo. A alternativa correta é a letra A, uma palavra variável. Se você respondeu a alternativa A, você acertou. Obrigado é uma palavra variável, ou seja, se é uma mulher, ela deve dizer obrigada. Se é um homem que está agradecendo, deve dizer obrigado. A dica de leitura de hoje é o livro Síntese de Concordância Nominal e Verbal. Esse livro serve como exercício para memorizar e aplicar corretamente as concordâncias nominais, verbais e uso da crase. Através da leitura e comparações dessa edição é possível compreender as regras gramaticais para aplicá-las corretamente nas redações elaboradas. Ah, professor, nós estávamos aqui pensando nessa questão do acento grave, não é? Então, vocês entenderam direitinho, não é? O como que funciona. Então, você vai, por exemplo, escrever um texto, precisa ficar atento. Ah, professor, precisamos ficar atentos, sim, para melhorarmos a nossa redação, a nossa escrita. Agora, preste atenção, para nós fecharmos melhor essa questão do acento grave, vamos ver se vocês conseguem perceber, no exemplo que eu darei a vocês, a utilização do acento grave. Preste bastante atenção. O filme é igual ao livro. Logo, o filme é igual à vida. Se você percebeu o nosso exemplo, não é? Ah, professor, lá no primeiro exemplo tem o ao. Ao livro é o a mais o o. Automaticamente, quando eu troquei livro, palavra masculina, por uma palavra feminina, vida, o que foi que aconteceu? Apareceram dois as. Então eu uni os dois as. O a preposição mais o a artigo de vida. Então eu utilizei o acento grave. Ah, professor, então é assim que funciona? É assim. Então esse é o conhecimento básico, é o raciocínio para que vocês possam aprimorar o conhecimento do acento grave a partir do livro didático. Então, quando lá nós temos diversos exemplos, então vocês, quando estiverem fazendo os exemplos, os exercícios, não se esqueçam disto que eu acabei de falar para vocês. Esse raciocínio é, na verdade, o primeiro raciocínio que vocês precisam aplicar na utilização do acento grave. Professor, isso é muito interessante. Então, quando eu estiver escrevendo os meus textos, basta que eu pense desta maneira, basta que você pense desta maneira. A partir do momento que você estiver pensando assim, você vai conseguir estruturar melhor o seu raciocínio. Legal, professor, muito bom. Agora veja, e a partir disto, nós temos outras questões importantes. Por exemplo, pontuação. Muitas vezes o cidadão, você fala assim, como que você usa a pontuação? Vírgula, por exemplo. Ah, professor, vírgula, nisso eu sou bom. Nisso eu sou bom porque eu tive um professor que me ensinou. Você vai usar a vírgula sempre que você estiver cansado. Sempre que você estiver cansado, você dá uma parada.
Aí você anuncia a sua parada por meio da vírgula. Pelo amor de Deus, filho, você não utiliza a vírgula porque você está cansado. A vírgula, ela não é para você respirar. A vírgula, ela está pensando que o seu texto é uma piscina que você sai nadando e de repente você tem que respirar de um lado do outro. Não! A vírgula, na verdade, ela tem uma função exata em um contexto. É, professor? E como que funciona? Por meio de uma vírgula, você pode até matar a sua mãe. Você pode, na verdade, perder um amigo. Nossa, professor, a utilização da vírgula é tão perigosa assim? Extremamente perigosa. Porque quando você coloca uma vírgula no lugar errado, você fala completamente uma coisa diferente daquilo que você imaginava. Diferente, professor? Diferente. Professor, eu estou aqui aterrorizado. Poderia mostrar para nós esta diferença que existe na utilização da vírgula? Primeiramente, vamos entender como utilizar a vírgula. Qual é o princípio básico para se utilizar a vírgula? Prestem bastante atenção. Eu denunciei o caso ao Ministério da Justiça. Então, observem bem a frase que eu coloquei ali. Eu denunciei ao Ministério da Justiça. Então, eu denunciei. Vamos parar aqui primeiro. Eu denunciei. Você pode colocar uma vírgula, eu, vírgula, denunciei. É, professor, aí nós não estamos cansados. Começou a frase já cansado. Não tem como, não é? Então, observe bem. Não é pelo cansaço que você vai ou não utilizar a vírgula. Eu denunciei. Eu é o sujeito. Denunciar é o verbo. O sujeito está ligado ao verbo. Automaticamente você não pode separar o eu, que é o sujeito, do verbo. Não posso, professor? Não pode. Então você tem que pensar assim, eu não posso separar sujeito do verbo. Então vamos imaginar que eu dissesse assim, nós vamos à feira. Nós está ligado a quem? Ao vamos. E ao vamos, quem é que está ligado? A feira. Então, professor, eu não posso falar nós vamos, vírgula, à feira? Não, porque você separou a feira do verbo. Então, quando você utilizar uma vírgula, tome muito cuidado com o quê? Para o fato de você não separar o bloquinho, não é? Os complementos. Então eu digo, eu denunciei ao Ministério. Eu não pode colocar a vírgula, porque o eu está ligado ao verbo denunciar. Ao Ministério está ligado a quem? Denuncia a quem? Está ligado ao denunciar. Então também não posso utilizar uma vírgula ali. Ah, professor, entendi. Então a vírgula ela acaba separando os elementos? Ela acaba separando os elementos. Entenderam? E se você separar um elemento, você precisará retomar aquele elemento em algum lugar. Você cortou. Se você cortou a frase, você precisa restabelecer o corte em algum lugar. Ou seja, unir novamente aquele pedaço que ficou solto. Ah, professor, agora nós estamos entendendo. Então a vírgula não é para respirar. A vírgula, na verdade, ela separa os elementos, ela separa e ela passa uma outra informação à frase. Preste atenção ao que eu vou mostrar a vocês. Preste bastante atenção. Armando, pai de José, também criticou a ideia. Iracema, a virgem dos lábios de mel, morreu de tristeza. Então, observe bem o que nós temos ali, não é? Iracema, vírgula. Quando eu coloquei a vírgula, eu quebrei a frase. Tudo bem? Ah, tudo bem, professor, quebrei a frase. Só que aí eu coloquei vírgula. Quando eu coloquei vírgula, eu coloquei uma explicação. A virgem dos lábios de mel. Legal, professor. E depois o que foi que eu fiz? Eu coloquei outra vírgula. A minha segunda vírgula, ela restabeleceu a quebra. Então, a minha frase original qual é? Iracema morreu de tristeza. Estão percebendo? A minha frase original. Só que eu quebrei. Iracema, quebrei. Aí eu coloquei uma explicação. Terminei de colocar a explicação. Coloquei a segunda vírgula. A segunda vírgula serviu para o quê? Para restabelecer o corte. Então eu colei de novo a primeira parte que estava solta, a segunda parte. Aí você pode utilizar a vírgula. É o que nós chamamos do quê? De aposto, de explicação. Ah, professor, entendemos. Aí a unidade ficou em Iracema morreu
de tristeza. Perfeito. Estão entendendo? Neste caso você pode utilizar a vírgula. Mas observe que eu não utilizei uma vírgula. Eu utilizei duas vírgulas. Para o quê? Para colocar, para inserir uma explicação. Agora preste atenção ao próximo exemplo. Há pausas que não se apoiam nas justificativas sintáticas, mas na intenção de comunicar clareza ao texto. Na escola, colar não é falta grave. Na escola, colar não é falta grave. Então observe o nosso exemplo, não é? Quando eu falo na escola, colar não é falta grave, certo, professor? Então, só que nós percebemos uma coisa. O simples fato de nós mexermos com a vírgula mudou o sentido. Perfeito. O simples fato de você colocar uma vírgula em um determinado lugar ou em outro lugar mudou completamente o sentido daquilo que você queria dizer. Perceberam? Nossa, professor, bem que você falou ao começo, não é? Se você muda a vírgula, você automaticamente faz o quê? Você perde a noção daquilo que você está dizendo. Perfeito! Em uma frase, nós estamos dizendo o quê? Que você pode colar, porque não é falta grave. Na outra frase, você está dizendo o quê? Não cole, porque é falta grave. Agora, como que você sabe distinguir um conteúdo, o que uma frase está dizendo da outra? Pela simples vírgula. Pela simples vírgula. Agora observe a utilização da vírgula em outros contextos. Preste bastante atenção. Não espere. Não espere. Não pare. Não pare. Professor, que coisa interessante. Não espere. Então, dependendo de como nós utilizarmos a vírgula, nós falaremos uma coisa ou outra. Perfeito. Quando você diz não, vírgula, espere. O que você está falando para a pessoa? Não, para que ela espere. Quando você tira a vírgula e você coloca não espere, automaticamente o que você está dizendo para ela ir embora. Professor, a simples vírgula. Quando você diz não pare, sem nenhuma vírgula, a coisa tá boa, a coisa tal, você fala não para, hein? Agora, quando você fala não, vírgula, pare, a coisa não está indo bem. Aí você está pedindo para a pessoa parar. Nossa, professor, aprendi. A vírgula é extremamente importante. Extremamente importante. Professor, mas tem mais alguma situação? São diversas as situações em que nós nos encontramos diante da vírgula sendo utilizado como eu mostrei para vocês. Pontuar um texto de acordo é fundamental. Pontuar um texto com conhecimento é extremamente importante, porque às vezes você erra e nem sabe por que errou. Você errou por causa do quê? Por causa da vírgula. Preste atenção ao outro exemplo, preste bastante atenção. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Professor, mas como que pode? O que você está falando na primeira frase? Não tá, parece que tem um erro ali? Quando você fala esse juiz é corrupto, e quando você fala esse juiz é corrupto, parece, mas não tem. Quando eu digo esse juiz é corrupto, eu estou apontando alguém que é corrupto. E observe que eu tenho as duas vírgulas, separando o juiz de esse. Quando você fala assim, esse juiz é corrupto, sem nenhuma vírgula, você está dizendo o quê? Que o juiz é corrupto. Nossa, professor, dizendo que o juiz é corrupto? Perfeito! Estão entendendo o que eu estou dizendo? O simples fato de você utilizar uma vírgula muda completamente o sentido. Agora preste atenção ao exemplo que eu darei para vocês, para nós fecharmos um pouco essa história da pontuação. Preste bastante atenção. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Professor, que frase doida é essa? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Perfeito. Professor, mas eu não concordo. Essa frase é muito machista. Se é machista, então vamos mudá-la. Mas, professor, vai dar tempo de reescrever toda a frase? Não. Observe bem o que nós faremos. Preste atenção. Se o homem soubesse o valor que tem
a mulher, andaria de 4 à sua procura. Professor, mas é o mesmo exemplo? Não, filho. Observe que simplesmente nós colocamos uma vírgula depois de a mulher. Então, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Quer dizer, se nós soubéssemos o valor que a mulher tem, nós andaríamos de 4 à procura da mulher. Agora, professor, o senhor simplesmente mudou a vírgula para antes da mulher, falou outra coisa? Falei outra coisa. Perceberam a importância da utilização da vírgula? Percebemos, professor, perfeito. Então agora nós precisamos ficar atentos à utilização da vírgula. Precisamos ficar atentos, porque você pode falar uma coisa completamente diferente. Nossa, professor, aprendi, mas eu gostaria de mais luz. Mais luz? Então vamos para a nossa sessão Tenha Fé. Preste atenção. Sessão Tenha Fé. Houveram problemas. Se ele dispor de tempo, espero que ele seja feliz. Vieram menos pessoas. Ela ficou meia nervosa. A professora deu um trabalho para mim fazer. Nossa senhora, professor, quanta coisa! Apaga isso, professor, não consigo olhar para essas coisas. Menos, seja. Preste bastante atenção aos erros. Houveram, são erros que não podem aparecer na vida de vocês, nos textos de vocês. Professor, então, pelo amor de Deus, retire-nos das trevas. Nós não conseguimos olhar tantos erros em um único slide. Então vamos lá, vamos para a sessão A Volta à Fé. Vamos levar, na verdade, tirar vocês da fé. Olha lá, sessão Saindo das Trevas. Houve problemas. Se ele dispuser, espero que ele seja feliz. Vieram menos pessoas. Ela ficou meio nervosa. A professora deu um trabalho para eu fazer. Professor, então esse slide realmente é o slide da luz, para eu fazer. Menos, na verdade, cuidado, é a única palavra que existe. Não fale em seja, é seja. Professor, estamos aprendendo. É assim que você deve se posicionar, sempre se corrigindo, tentando melhorar. E se você entendeu o que nós falamos até agora, vamos para mais um quiz. Na frase, fulano, pai de José, também criticou a ideia. As vírgulas A estão erradas. B, uma está certa, a outra errada. C, não há necessidade de vírgulas. D, foram usadas corretamente. A alternativa correta é a letra D. Foram usadas corretamente. Se você respondeu a alternativa D, você acertou. As vírgulas na frase em questão, elas estão, na verdade, inserindo um aposto, colocando uma nova ideia à frase. Encerramos aqui mais uma aula. Não deixe de consultar o livro didático, de acessar a plataforma, mandem as dúvidas de vocês e na próxima aula nós faremos uma revisão do conteúdo trabalhado até aqui. Até lá, um abraço.